Bem, esse vídeo aí pode explodir a sua mente e eu vou te explicar o porquê. Seguinte, existe algo que está em você que se chama a consciência divina. O que é essa consciência divina? Ela basicamente é a sua verdadeira identidade. É algo que está em você, né? Que é você no caso. Por exemplo, você não é o que o mundo rotula, você não é o seu nome, você não é a sua personalidade em si. E eu vou te explicar o porquê. Quando você nasce com a sua consciência divina, ou seja, você nasce com a consciência pura. Você apenas é uma criança que está presente naquele exato momento. Em você não há orgulho, não há vaidade, não há inveja, não há ciúmes, tá entendendo? Você apenas é o que é, tá entendendo? Você é uma criança que nasce, fica correndo pelado na casa, não tem vergonha do que as pessoas vão olhar, do que as pessoas vão falar. Você é uma pessoa livre, ok, 100% presente ali naquele exato momento. E por que eu digo isso? Quando você vai crescendo, você vai se moldando ao nome que te deram, que foi os teus pais, você vai se moldando aos traumas, você vai se moldando àquilo que a sociedade te rotula, se você é tímido ou se você é extrovertido, ou seja, você vai se moldando tudo aquilo que as pessoas colocam em você, as circunstâncias, os pré-julgamentos, você vai se moldando toda aquela estrutura que o mundo impõe em você, né? Ou seja, no final você acaba sendo seu ego. Você é o núcleo das circunstâncias que aconteceram contigo, tá entendendo? E não é assim que funciona, porque o teu ego te limita. A tua consciência te expande. Quando você decide e tem isso na sua mente, que você é a consciência divina, que você é uma consciência pura, que você está em expansão, nada e nem ninguém te limita, porque isso aqui é pó, e ao pó você vai retornar. Mas a sua consciência, dependendo da sua religião, dependendo da sua crença, ela está sempre em expansão, ela é infinita, tá vendo? Não tem limites. Por isso que pessoas que são gênios, que criaram a lâmpada, que criaram o avião, que criaram coisas que hoje são tão comuns, mas antigamente era muito, tipo assim, impossível de acontecer, existe, tá entendendo? Por quê? Porque são pessoas que reconheceram a sua consciência divina. E você tem isso na sua mente, sabe? Você não é os seus traumas, você não é os seus medos, você não é o que você passou de bom e de ruim. Você é além disso, né? Você é a consciência de Deus reinando aqui na Terra. Isso, quando você consegue ter essa profundidade, isso se torna libertador. Eu vou te explicar o porquê. Por exemplo, quando você ativa o seu eu divino, que é o quê? Que é a sua consciência reinando aqui na Terra, sabendo que nada te limita, que as circunstâncias elas não são aquilo que vai ditar o que você pode e o que você não pode, o mundo vira, a chave é totalmente outra. Você começa a olhar as pessoas com outros olhos, tá entendendo? Você começa a se ver com os olhos diferentes, sabe? Agora, quando você pensa que você é aquilo que o teu ego te diz, porque o ego é o quê? O ego, na sua essência, é o núcleo da sua personalidade, tá entendendo? É tudo aquilo que aconteceu com você durante a vida. É, como eu falei, seus traumas, seus medos, seus porquês, seus questionamentos, aquilo que, tipo assim, as pessoas falam, rotulam e dizem que você, tá entendendo? Não é você em sua essência. É aquilo que as pessoas... É tipo um rótulo, sabe? É um rótulo, muito rótulo. Por quê? Porque quando você nasceu, você já foi rotulado pelos seus pais, pelo nome que eles te deram, que é meio que sua identidade. Mas isso não é verdade, tá entendendo? Você é além disso, você está acima dessas coisas. E quando você entende isso, a chave ela muda. Tipo assim, ela muda de uma maneira que você não consegue ver as coisas como antes. E eu não sei se está fazendo muito sentido para você, mas se eu pudesse te explicar bem, o seu eu divino é o que dita quem você é. Você é o eu sou, tá entendendo? Ou seja, você não tem forma, você não tem limite, sabe? Você está no corpo que te limita pelas questões humanamente falando. Mas a sua consciência, a sua mente, o seu eu divino é totalmente diferente. Ele não te limita. Como eu disse, ele sempre está em expansão. E quando você entende isso, muita coisa na sua vida muda. Aí você fala, não, tá bom, Robson, como é que eu posso fazer para ativar esse meu eu divino, a minha consciência divina, ou seja, a minha consciência pura, onde nada e nem ninguém me rotula? É muito simples. Você tem que colocar uma coisa na sua mente. O eu, que é o seu ego, ele não é o seu problema. Pelo contrário, ele é o seu amigo, ele é seu aliado. Ele é alguém que vai te proteger, entende? O problema é quando o seu eu, no caso o seu ego, ao invés de ele ser funcionário, ele acaba se tornando dono de si mesmo.
Ou seja, ele que te domina, ele que te escraviza, tá entendendo? Quando você vira o jogo, quando você coloca na sua mente, não, a minha consciência divina é que forma o meu ego mediante aquilo que eu quero. Por exemplo, eu ativando a minha consciência divina, eu posso criar um personagem, ou melhor falando, para não parecer algo muito falso, eu posso criar uma melhor versão de mim mesmo, sendo quem eu quero ser de fato. Uma pessoa segura, um cara confiante, alguém que tem domínio sobre a própria mente, alguém que tem domínio sobre as emoções, alguém que tem uma autopercepção, um autodomínio próprio, um autocontrole, um autoconhecimento, tá entendendo? Alguém que você olha de fato e admira, e você olha aquele ser e fala, não, é o que eu quero ser, tá entendendo? É algo que você constrói de bom aqui na Terra para você poder conviver com a sociedade, para você conviver com as pessoas. E é isso que na maioria das vezes faz a diferença, tá entendendo? Porque pessoas que têm personalidade fortes, pessoas que têm opiniões próprias, pessoas que sabem dizer não, pessoas que sabem se impor. Por quê? Pessoas que são, tipo assim, tem uma presença magnética. E às vezes você olha, poxa, aquela pessoa, ela não é muito forte. Aquela pessoa não tem uma inteligência tão avançada, mas a energia dela, o ser dela, a luz que ela emana, a frequência, a vibração, tudo que há nela é tão cativante, é tão forte, é tão poderoso. Por quê? Porque a consciência divina dela se expandiu, tá entendendo? Ela criou uma versão dela que não existia no mundo real, mas no mundo espiritual sempre existiu, tá entendendo? Ela colocou a melhor versão dela aqui na Terra. Jesus é um exemplo perfeito disso. Sem entrar em questões de religião, questões de crenças, a figura de Jesus, quando a consciência divina dele veio habitar aqui na Terra, ela veio habitar como quem veio para poder transformar o mundo através do conhecimento, através da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa consciência divina, ela trouxe algo que até então não existia aqui na Terra, tá vendo? Dois fatos que são poderosos. O primeiro fato que é o autocontrole. Por exemplo, pega uma mulher que estava em adultério e jogam perante ele. Se ele defendesse a mulher, ele estaria a favor do pecado dela. Se ele fosse contra a mulher, ele estava indo contra aquilo que ele estava pregando. De não favorecer o pecador, mas ter compaixão. Mas o que é que ele fez? Ele estava ali presente, 100% presente naquele momento, e ele falou o seguinte: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele foi na consciência. Por quê? Porque aquelas pessoas não tinham consciência, elas tinham ego. É tanto que nenhum deles, quando soltou a pedra, foram pedir perdão, foram pedir desculpa, não. Cada um acabou saindo. Por quê? Porque, tipo assim, o fato deles é que, tipo assim, eles estavam limitados ao ego, não à consciência, tá entendendo? Eles não reconheceram, eles não quiseram reconhecer que ele estava errado. E o outro fato que eu achei muito interessante sobre essa questão da consciência divina, a consciência pura, é quando ele estava pregando e as pessoas estavam questionando a sua autoridade e tudo mais. E ele, sabendo quem ele era, sabendo da consciência dele, ele foi lá e deu um sermão para aquelas pessoas. E a autoridade que emanava da energia dele fez com que as pessoas o respeitassem, entendeu? E tem vários outros exemplos. Mas o que eu quero falar aqui, quando você ativa a sua consciência, você se torna 100% presente. Quando você está com a sua consciência divina ativa, você não tem ansiedade, você não tem depressão, você não tem medo, você não tem nada. Você tem o quê? O momento. Você está 100% aqui. Você está 100% presente. A sua energia está 100% nesse lugar, tá vendo? E é isso que te torna tão diferente. É isso que te torna tão magnético. É isso que te faz ser quem você nasceu para ser, sabe? Quando você tem essa consciência divina ativada, você tem o seu propósito ativado, você tem o seu chamado ativado, você tem a sua questão de futuro, tá entendendo? O que você quer fazer aqui na Terra. Ou seja, você tem diversas coisas ativadas. Tudo te favorecendo a ser quem você realmente deve ser. Tudo te favorecendo a ser quem você nasceu para ser, tá entendendo? Por quê? Porque você não é um ser limitado pelo ego. Você é um ser infinito pela sua consciência divina. Você é um ser 100% presente. Jesus é um exemplo perfeito disso. Ele sempre falava, o eu sou. Deus é um exemplo perfeito disso. Ele sempre falava, eu sou. Ou seja, não há forma. Não há forma para a sua consciência. Não há
Não há limites, tá entendendo? O único limite que a gente tem é o nosso corpo. O único limite que a gente tem é o que a gente acredita na nossa mente. É o que o nosso ego, mediante a tudo que aconteceu na sua vida, forma. Para pensar. Você, hoje, você é o resultado de tudo que você passou na sua vida, as consequências, tá entendendo? Mas isso não é quem você é de fato. É o que foi formado durante o tempo. Mas você ativando sua consciência divina, você consegue ir além. Você consegue ser um ser infinito em expansão gigantesca. E é isso que vai fazer a diferença no final. Você tendo isso na sua mente, tudo vai mudar. E tudo será diferente.